Boa noite, senhoritas e senhores. Eu acredito que o tema 18 é um tema que vocês gostem, o tema 19 também, porque. E até o 20. É tudo muito bacana, porque é bem polêmico e fácil de se entender. Quando eu falo da Revolução Francesa, eu vou saber que é problema. Quando o que diz respeito à Revolução já é problema, né? Problema sim, um problema político, um problema social, um problema econômico, que isso vai causar então manifestações, beleza? É por isso que eu estou falando que é problema, mas ela normalmente ela vem para tentar solucionar isso tudo. Então, os antecedentes a gente tem que imaginar dentro de um contexto histórico, é facílimo. É facílimo. No caso aqui, ele começa falando sobre essa crise do antigo regime. Que regime? A gente está falando de uma monarquia. Que tipo de monarquia? Absolutista. Se a gente está falando desse momento, a gente vai saber que existem classes que são privilegiadas e outras não. Não que não tenham isso hoje, mas ali eram claramente. E aí dá para ver que isso vai trazer um certo desconforto à sociedade francesa, que eles vão querer, principalmente considerando que a nova classe social emergente agora, que é aquela velha burguesia que ela é emergente, ela se torna um grande poder, e ela agora, entendendo o seu poder mesmo, poder aquisitivo, eles vão querer agora fazer maiores reivindicações, porque agora eles podem, eles querem agora tomar um poder mais efetivo dentro da política e vão tentar fazer uma pressão para que isso aconteça. Claro que para até isso ocorrer, vai acontecer muitos problemas nisso aí. Então, a partir de todas essas reivindicações deles, há uma concessão de Luís XVI, que vai tentar fazer uma constituição que possa dar direito a isso, mas já prevendo que na hora dessa suposta votação ele acabava com isso e as coisas ocorreriam como ele pensava que pudesse. E acaba que isso não ocorre. Essa população que era composta aí de classe social, que vocês vão entender, que o Apostila coloca de maneira brilhante, eles então acabam ganhando muito espaço em relação a isso aí. Eles vão e tomam a Bastilha e aí pronto, a revolução está feita. Eles começam a fazer embasado em quê? Naquelas teorias iluministas que já estavam sendo propagadas e difundidas. O contexto histórico é esse, que isso vocês já sabem, é tranquilo demais de nós entendermos todo esse contexto. Então, olha aqui para vocês verem, pormenorizado agora com detalhes para que vocês então façam as questões. Havia o quê? A crise ela vai evidenciar, então, uma organização precária, administrativa, econômica, política, social, claro. Isso aí é o que eu falei. De quem? Dessa monarquia absolutista francesa, que ela acaba tendo, então, um início disso aí em 1778. Essa sociedade francesa ela ainda tinha e apresentava características sociais feudais, com divisão da população em 3 estamentos. Gente, pensa que absurdo isso aí. Que era conhecido como estados ou ordem, que era o clero, nobreza e o povo. 3 classes sociais. Então agora vamos ver quem é quem dentro desse estamento, entre aspas, né? Advindo aí desse momento da Idade Média, desse modelo feudal
que existia. E aí o que acontece? A corte, ela acaba tendo, porque é de praxe, né, normalmente, gastos excessivos, e essa política externa enfraquecida demais, principalmente a da França com a Revolução Americana, e isso vai afetar de maneira diretamente a coroa, e aí entra num verdadeiro caos. E aí então, para vocês compreenderem, o clero católico pertencia ao primeiro estado, a nobreza feudal ao segundo, e eles usufruíam de direitos, privilégios, de possuir terras, não pagar impostos e acabar participando da vida política. E, claro, se eles estão participando, eles vão dar aí um pitaco na corte, né, imperial. E o terceiro estado, então, quem representava? E era quase 98% da população. E toda essa população, olha a força da população. Você imagina se o Brasil reconhecesse a força que tem a massa trabalhadora? Pensa o que poderia fazer. Então era 90% desse povo, que fazia parte da terceira ordem, acaba sustentando tudo. Todo o luxo de Luís XVI e toda essa sua corte. Eles eram os únicos que pagavam os impostos. E aí, como que era? A alta burguesia, que era composta de comerciantes, banqueiros e industriais, que eles enriqueceram, claro. A média burguesia, que era profissionais liberais, que eram médios empresários e comerciantes. A pequena burguesia, que era constituída de artesão e pequenos comerciantes. E, por último, trabalhadores urbanos e camponeses. E aí, então, para agravar a situação mais econômica, os franceses acabam, então, tendo sucessivas secas, que acabou provocando esse descontentamento, e principalmente essas secas advêm de um inverno rigoroso, que em 1785 e 88 acontece. E aí o Tratado de Comércio firmado com a Inglaterra em 1786 acaba favorecendo a importação de produtos manufaturados, acaba agravando então esses comerciantes, que acabou tendo um fechamento de várias empresas francesas, que acaba gerando uma onda de desemprego. Se tem desemprego, tem descontentamento, tem fome, a população então acaba entrando em desespero, principalmente a rural. No caso, os artesãos, eles então começam a organizar greve. É tudo inerente a problema político, que afeta então a economia e obviamente a sociedade. E quem vai sofrer mais, isso aí nós conhecemos muito bem, quem é trabalhador brasileiro sabe que sempre pagamos por isso. E lá não foi diferente. E aí, então, a burguesia, ela começa a entender o seu poder financeiro e começa a fazer, então, reivindicações de participação política. E aí, então, eles tentam fazer uma Assembleia Geral, e eles tentando acabar com esse déficit que existia nas contas públicas. O Luís XVI, ele faz uma convocação da Assembleia Geral, que ela acaba ocorrendo em 5 de maio de 1789. E nessa abertura dessa Assembleia, esse terceiro Estado, que era pela sua maioria de burguesia, começa a fazer reivindicações numa mudança de processo de votação, exigindo que o voto fosse contado por número e não por representante, porque isso aí ia acabando favorecendo todos eles. E aí virou uma discussão tremenda, vira uma baixaria sem fim, que é bem peculiar, né? Quando há manifestação do povo em relação a essa alta, que hoje a gente muda tudo, né? Mas hoje a gente podia falar
contra a alta burguesia, o trabalhador contra a burguesia, mas na época era a burguesia contra a monarquia absolutista, e todos esses que faziam parte, que era a própria aristocracia, acaba sendo encerrada com muita discussão. Esse terceiro estado, ele vai se rebelar a isso, e aí proclamando uma Assembleia Geral, para quê? Para extinguir os privilégios da nobreza, do clero, e uma Constituição para a França. Aí no dia 9 de julho de 1789, forma-se essa Assembleia Nacional Constituinte, e aí então eles acabam tendo uma vitória, o terceiro estado, e que acaba sendo o início dessa revolução. Então, enquanto esses três estados se reuniam na Assembleia, o rei acaba ganhando tempo para organizar essa reação, que eu havia falado para vocês antes. Luís XVI convoca o exército para tentar dissolver. O povo na rua, então, de Paris, eles não aceitam isso e reagem de maneira bem violenta. E esses primeiros conflitos acabam acontecendo em 14 de julho de 1789, e a multidão, então, acaba tomando a Bastilha, em busca de armas e munição. Após horas de combate, eles acabam vencendo. E aí essa Bastilha, tanto que o povo fala que tem aí um passo, construída em Paris no fim da Idade Média, a Bastilha tinha uma função de depósito de munição e presídio na época da Revolução Francesa. A fortaleza passou a ser usada como prisão no reinado de Luís XIV, onde eram encarcerados os presos políticos, ou seja, aqueles considerados inimigos do governo. E essa tomada da Bastilha acabou sendo o símbolo, então, da queda do absolutismo francês. O rei acaba recuando diante dessas manifestações, e os membros da Assembleia, eles vão, então, acelerar esse processo de aprovação dessa Constituição, e aí forma-se um Conselho de Cidadãos para administrar, então, Paris e organizar a Guarda Nacional, o corpo de populares armados com função de proteger a Assembleia. E aí, no dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia Constituinte a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirado o quê? Em ideias iluministas. Fantástico a maneira com que acontece. Depois tem uma crítica terrível em relação a esse momento, por vários historiadores aí, que a gente comenta na live, tá? Um abraço para todos vocês aí. Valeu, moçada!